Primeiramente, gostaria de agradecer pela sua disponibilidade em falar sobre o assunto, sobre esses fenômenos meteorológicos que o Brasil está vivendo desde o fim de 2021 e agora em 2022, começo de 2022. E eu já queria começar fazendo uma pergunta. Quais são os efeitos que hoje estão acontecendo aqui no Brasil, os fenômenos meteorológicos que estão no Brasil atualmente? Bom, tem duas situações. Primeiro, vamos falar que nós estamos passando pelo efeito do fenômeno climático da Laninha. Esse fenômeno climático é um fenômeno que ocorre no Oceano Pacífico Equatorial, ao longo da linha do Equador, mais ou menos. Quando as águas estão mais frias no oceano, aí está existindo esse fenômeno da Laninha. Esse fenômeno ele contribui para ter mais chuva na parte norte e nordeste do Brasil e deixando a região sul do Brasil com menos chuva, né, com estiagem e alta irregularidade na precipitação. O que está acontecendo? Tem um sistema no período de verão, mais ou menos, que fica atuando de dezembro, janeiro, fevereiro, mais ou menos nesses meses, que chama-se Zona de Convergência da América do Sul. Quando tem esse fenômeno da laninha, ela faz com que essa zona de convergência ela fique mais tempo na parte central e norte do Brasil. E aí o que aconteceu? O mês de dezembro, essa zona de convergência ela tem se estabelecido mais tempo, exatamente entre a parte norte, sudeste e centro do Brasil, né? Especialmente entre Minas, Bahia, Goiás, Tocantins, parte do Mato Grosso, causando mais chuvas nessas regiões. E aí ela deixa exatamente a parte centro-sul do Brasil com menos chuva, como vem ocorrendo, né? Por isso que a gente está aí com escassez de chuva, alguns períodos de estiagem, né, com seca na região sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, e o excesso de chuva entre Minas, Goiás e Bahia, Espírito Santo também, Rio de Janeiro, onde pega a maior convergência dessa umidade. O que é que acontece? Às vezes essa faixa dessa convergência de umidade ela fica alguns dias mais forte, mais acentuada, pegando uma determinada área. O mês de dezembro pegou duas vezes sobre a parte norte de Minas e o sudeste da Bahia. Aí agora, no início desse ano, do mês de janeiro, né, ela, como estava previsto, ela desceu mais para sul e agora pegou exatamente a parte sul-sudeste de Minas Gerais com parte de Rio de Janeiro, onde vem causando essa chuva muito intensa, né? Aí você diz, e esse é normal acontecer essa chuva muito intensa? Bom, realmente não é normal, né? E nós estamos passando por um período quente, né? A Terra passou por um período quente, é algo de mais de 20 anos atrás, 30 anos, por aí assim, em que esse período quente faz com que haja aumento dos eventos extremos meteorológicos e climáticos, né? Em todo o globo, em toda a Terra. O Brasil, como tem uma dimensão territorial muito grande, não está fora desse contexto e está sofrendo com esse aumento desses fenômenos meteorológicos, muitas vezes com temporais, vendavais, muita queda de granizo, né? Chuvas intensas em algumas localidades, seca em outras localidades que praticamente não existia seca, como por exemplo São Paulo, a região sul, né? Aumentando mais a frequência dessas secas que vem existindo. A gente veio acompanhando desde o fim de 2021, agora entrando em 2022, o drama, principalmente na Bahia, agora chegando em Minas Gerais com essas chuvas intensas que infelizmente causaram a morte de pessoas, desabrigaram pessoas nessas regiões. Eu queria saber, existe alguma previsão próxima para o fim dessas chuvas ou elas vão continuar acontecendo por ali por mais algum período longo? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Existe sim agora já uma previsão, né, do final dessas chuvas aí intensas nesse período agora, né, especialmente Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, São Paulo, aqui para Goiás também, né? A previsão ainda até quinta-feira, né, ainda deve ter chuva, para essa quarta-feira chuvas intensas ainda acontecendo, especialmente em Rio de Janeiro, toda essa parte sul-sudeste de Minas Gerais ainda, né? E também indo para São Paulo também, a parte norte de São Paulo pode pegar também até algumas chuvas bem de maneira mais considerada mais intensa assim, na região da Grande São Paulo também. Porém, a partir da sexta-feira, a gente vai ter uma trégua nessas chuvas, né? Vai ter aí um período de estiagem de pelo menos uns 5, 6 dias, ficando sem chuva,
toda a parte de Minas Gerais, São Paulo também ficando sem chuva, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás e a Bahia, todas essas regiões onde estava existindo muita chuva há praticamente mais de um mês, ela vai ter agora, a primeira vez aí acontecendo nesse período agora, o chamado famoso veranico, né? Mas é um veranico curto aí, mais ou menos de 5, 6 dias. Depois volta a chover de novo, de uma maneira mais, vamos dizer assim, de uma maneira mais suave, mais branda, né? Não sendo as chuvas intensas como estava acontecendo, mas porém a gente chama a atenção porque vai ter esse período agora desse veranico, temperaturas vão se elevarem, as temperaturas ficam altas, né? E aí temperaturas altas favorecem as primeiras chuvas, condições de temporais. Aí pode voltar as primeiras chuvas aí, depois de 6 dias, com condições de temporais nessas localidades. Diferente do que aconteceu, do que tem acontecido na região Nordeste, na Bahia, sul de Minas e tudo mais, com muitas chuvas, a gente tem previsão de um calor intenso na região sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, em que algumas previsões apontam que aquela região pode ter temperaturas que vão chegar até 40 graus. Eu queria saber se esse aumento excessivo nas temperaturas na região sul, que tende a ser uma região um pouco mais fria, digamos assim, aqui no Brasil, também é comum para esse período do ano, ou se é alguma influência desse fenômeno da laninha, das zonas de convergência? Então, a região sul, no período de verão, ela tem temperaturas elevadas, temperaturas altas, sim. As temperaturas chegam em torno de 40 graus nos verões, especialmente Rio Grande do Sul, né? Às vezes ali na parte oeste de Santa Catarina, 39 graus. Mas o que está acontecendo é que agora também a contribuição de um bloqueio atmosférico causado pelos ventos, né? Vai ficar um predomínio de uma baixa pressão quente na Argentina, Paraguai, parte do Uruguai, avançando para a região sul do Brasil. Essa baixa pressão quente, ela vai demorar aí pelo menos, já vem acontecendo de uma maneira mais fraca, né? Por isso que vem essa estiagem também no Rio Grande do Sul, em decorrência também da contribuição do fenômeno climático da Laninha. E aí agora essa baixa pressão, ela vai pegar mais força, vai intensificar e vai formar realmente essa onda de calor bem intensa, bem forte. Aí realmente já é uma onda de calor além do normal, né? Uma onda de calor atípica, vamos dizer assim, né? Que normalmente não acontece com essa intensidade, onde essas temperaturas vão chegar a valores de temperaturas elevadas ali na costa oeste da região sul, também, especialmente com o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, em que as temperaturas podem chegar em torno de 44 graus. Então, são temperaturas elevadas, temperaturas e que vão bater recorde de temperatura, né? Porque lá na região sul, as maiores temperaturas chegam realmente de 40 a 41 graus, né? Chegar a 42, 43, então vai bater recorde de temperatura ali na região sul do Brasil. E essa onda de calor, ela começou agora, né? Já começou, a partir de hoje começando, né? E aí vai pegar força no decorrer da semana, intensificando para o final de semana e vai prosseguir até o início da próxima semana. A gente vai ter pelo menos aí uns 8 dias de realmente muito calor na região sul do Brasil. Agora falando um pouco sobre a estrutura das cidades ao redor do país, né? Porque chega nessa época do ano, janeiro, fevereiro, essa época de verão em que as chuvas intensas são mais comuns, como característica da estação do verão, no caso, né? A gente sempre vê notícias sobre deslizamentos de terra na região serrana do Rio de Janeiro, a região de Ubatuba, aqui em São Paulo, que também é conhecida pelas chuvas, mas que sofre com deslizamento de terra. Agora, como a gente já veio conversando a respeito de Minas Gerais, Bahia, eu queria saber do senhor, como o senhor vê a estrutura dessas cidades dessas regiões, para enfrentar esse tipo de efeito desses fenômenos climáticos, né? Porque parece que é algo que é recorrente, mas que cada vez mais pessoas são vitimadas por causa desses efeitos, desses fenômenos naturais. Exatamente, né? São duas causas aí importantes, duas situações. Primeiro, você também deve bem saber, né? O Brasil tem muitas áreas de risco. Segundo ponto, tem muita população nessas áreas de risco, né? Principalmente
regiões que as pessoas moram nas regiões ribeirinhas de rios, né? Então mora ali há 4, 5 anos, 6 anos, até às vezes até 10 anos, e diz, aqui tá bom demais, nunca aconteceu nada, mas não sabe se quando pega um ano a mais de um ano de uma situação diferente, um clima mais favorável aí à condição de intempérie, né? Acontece situações assim que vem aí chuvas fortes, aí causam inundação forte aí que passa 8, 10, 15 anos para acontecer novamente, né? Aí pega realmente aí muita gente de surpresa. O que poderia ser feito também é os governantes fazer um planejamento antes de começar o período chuvoso, os períodos de verão, né, que são as chuvas mais acentuadas na parte centro-sudeste do Brasil, e ver sobre essa situação. Só que isso aí teria que ser um planejamento muito grande, né, um planejamento muito coerente aí com muita população para se fazer isso, né? Porque tem muitas áreas de risco e moradas irregulares no Brasil. Segundo ponto, nas áreas de desmoronamento de barreiras, né? De terra, etc., também tem muita população próxima a essas áreas também, né? Aí vale salientar o seguinte, chuva de 50, 60 milímetros em uma hora, dificilmente uma localidade, uma cidade suporta uma chuva desse tipo. Então, não somente que esteja planejamento ou não, mas realmente causa um transtorno grande, né? Porque é muita água que cai num curto período de tempo. Por exemplo, essas chuvas de Minas Gerais foram chuvas de 300 milímetros praticamente em 2 dias. Isso equivale à chuva, mais do que a chuva do mês inteiro do mês de janeiro. Então, realmente fica difícil para qualquer região suportar uma chuva desse tipo. Você pode lembrar que o ano passado teve lá na Europa, né, lá na Alemanha, com um país mais também estruturado, mas não suportou uma chuva também, uma chuva forte que deu em 2 dias, né, inundou toda a cidade lá, num temporal forte que deu em pequenas áreas, tanto lá como na Bélgica e também até parte da Holanda. Então veja que quando tem chuvas intensas assim, num curto período de tempo, 2, 3 dias, como também aquela lá de Vancouver, lá no Canadá, também não suportou, né? Porque são chuvas que vêm num volume muito grande, que é praticamente a chuva mais equivalente a 2 meses que cai na região. Aí nenhuma localidade suporta, né? Como também, por exemplo, na China. A China choveu também em 3 dias, 2, 3 dias mais ou menos, choveu algo equivalente a 1 ano. Então a região também não suportou e teve morte de mais de 300 pessoas também, agora há pouco tempo, há uns 6 meses atrás, lá na China. Então veja que são situações diferentes, né? O Brasil, além de ter muitas áreas de risco, também quando tem essas chuvas que dificilmente uma localidade suporta, então se agrava mais ainda a situação, o dobro. Então a gente pode dizer que existe uma tendência, não só no Brasil, mas mundial, para que esse tipo de crise climática com chuvas intensas, é uma tendência que esse tipo de fenômeno aconteça ao redor do mundo? Exatamente. Já vem passando isso principalmente nesses anos 2000, né? Tem sido bem acentuado a tendência de permanecer isso pela frente ainda, a continuar essas situações dessa permanência ou aumentar mais ainda a frequência desses eventos extremos meteorológicos e climáticos, né? Segundo ponto, que aqui no Brasil, ainda quando voltar as chuvas agora, mais ou menos especialmente agora de fevereiro para março, novamente a gente vai ter condições de ter chuvas intensas em várias localidades da região central do Brasil e também para a região sul do Brasil, né? Porque o sul do Brasil também, apesar dessa estiagem, mas as chuvas que acontecerem lá são temporais localizadas, associadas muitas vezes com vendavais, ventos fortes e até queda de granizo. Então a gente já deixa aí alertado sobre essa situação também na parte sul-sudeste do Brasil.